Meu nome é Priscila, sou mãe de 3 filhos, Ju de 7, Lu de 4 e Victor de 1 mês. Hoje eu vim contar para vocês um caso. Aconteceu esses dias. A minha filha estava brincando no quintal, como sempre, e eu entrei para preparar o banho do bebê. E nisso ela veio gritando, falando que tinha machucado o pé. Mãe, machuquei meu pé, mãe, machuquei meu pé. Então eu fui ver. Sangrava muito. E quando nós vimos, eu perguntei para ela, como você machucou? Ela disse, mãe, eu não sei. Nisso eu fui levando ela pro banheiro, lavei o pé dela e aí ela lembrou que foi por causa que tinha uma linha, foi uma linha no pé dela. Ela, ai, mãe, deve ter sido aquela linha. Aí eu voltei lá fora, fui ver o que era uma linha com cortante, ou cerol, né? E nesse momento eu chamei meu marido, ele limpou o pé dela e foi fazendo curativo. E a minha primeira reação foi ir lá fora reclamar com um garoto que ele sempre empina pipa aqui perto, aqui na frente da minha casa. E eu perguntei pra ele se a linha era dele, ele disse que não. Então eu olhei pra ele e falei, por favor, não empina mais aqui perto, aqui na frente da minha casa, porque minha filha tá chorando, machucou e eu não quero. E a minha reação, assim, era a minha vontade, de verdade, era pegar todos os pipas, que tava ele mais um amigo, e destruir tudo, sabe? Porque eu não queria aquilo, eu não queria que minha filha tivesse sofrido. Só que eu não tenho como, né, proteger a minha filha, não tenho como proteger ninguém, né? Não tenho como proteger nenhum deles, nenhum dos 3. E foi, assim, desesperador, porque aí foi um momento que eu percebi que eu sempre disse, mas quando é na prática é bem diferente. Eu digo para todo mundo, a gente não tem controle. Então, para que se a gente não tem controle, por que nós vamos ficar, eu tô com medo? Mas, gente, deu medo. Deu medo não porque ela cortou o dedo, isso poderia ter acontecido aqui ou em qualquer lugar. Mas aquele medo assim, nossa, eu realmente não tenho como proteger meus filhos. E aí o que eu faço? Só tenho que agradecer a Deus por ter sido uma coisa bem pequena. Foi um corte, sim, machucou o dedão do pé. Mas nada assim que, nossa, teve que levar para o hospital, né? E assim, a lição de hoje que eu tomei é assim, podemos ficar protegendo os nossos filhos por medo, né? Falando para eles, nossa, é melhor ficar dentro de casa ou deixar eles livres. O meu marido virou para mim e falou, calma, né? Porque assim, eu virei para ela, né? E falei assim, nossa, tá vendo? Não dá para viver com espírito aventureiro e igual aquele programa de sobrevivência. E aí meu marido virou assim e falou, dá sim, claro que dá. Isso é só uma maneira é um treino, né? Isso é um treino da vida. A gente não cresce se a gente se proteger. Se a gente ficar com medo de tudo, a gente não cresce. Então ele, enquanto fazia o curativo, ele deu essa lição para mim, porque eu acho que para ela, como ela ainda é muito nova, ela vai perceber que a vida vai acontecer diversas coisas. E aconteceu com a Ju, né? Isso aconteceu com a Juliana. E foi bom pra mim. Pra ela, coitada, tá se recuperando ainda, né? O corte foi significativo, né? Assim, significante pra ela. E, assim, não foi bom, não. Eu não gostei de vê-la se machucar. Eu também, depois que tudo passou, eu me arrependi de ter ido lá acusar o menino, né? Falando pra ele que, nossa, essa linha é sua? Como se ele fosse o culpado. E ele falou que tinha sido os meninos da rua de trás. E aí depois eu parei pra pensar, mais calma, né? Mais controlada, depois que o curativo já tinha sido feito. Aí eu pensei, nossa, eu vivo falando, nossa, tem que se controlar, respira. E eu não respirei, eu fui lá e já fui atacar o menino. Ainda bem que, assim, eu só falei pra ele com educação, né? Assim, claro que com olhar acusando, assim, mas com educação eu só falei, por favor, não empina aqui em frente de casa. E é isso, gente. Hoje eu aprendi, né, que não adianta a gente ficar tentando salvar o mundo, proteger todo mundo dentro de uma bolha. Mas a gente não pode ter medo de tudo. A gente tem que ter
além do medo, o medo ele serve para mostrar pra gente, para nos alertar, não para nos paralisar, porque quando ele paralisa a gente, ele paralisa a vida. E a gente não quer que paralise a vida. Deus deu a vida para nós desfrutarmos muito, não para ficarmos com medo, né? Não é mesmo? Então é isso, essa foi só um desabafo, um relato do dia. E é isso, eu espero que todos fiquem bem. Um beijo e tchau, tchau.